dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luiz Guilherme Guimarães, aluno de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, já graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, e hoje o meu tema é sobre a reforma tributária no contexto pandêmico e da crise fiscal. O que a gente deve considerar, primeiramente, numa questão de reforma tributária? Eu sempre gosto de olhar o contexto econômico geral do país, e é fato, que desde 2014 nós temos sofrido aí com um déficit fiscal que é primário e nominal. Então, o que isso implica, No conceito dado de questão de déficit primário, é o impacto sobre as dívidas líquidas e despesas não financeiras, Aquela despesa que a gente tem com o pessoal, com previdência social, com custeio, investimento em obras públicas, e o déficit ou superávit nominal é a diferença entre as receitas e as despesas totais no ano exercício do orçamento. A lei do orçamento é a lei número 4320 de 64, é uma lei muito importante, ela dá todas essas diretrizes, os procedimentos, os conceitos que a gente está tratando aqui. É importante ressaltar que o déficit primário, ou o superávit primário, ele revela como mais ou menos vai ser o ano fiscal do país. Por isso que ele é tão importante e ele é tão aguardado, tão observado pelo mercado. A gente tem um valor acumulado da dívida pública muito alto, eu creio que após a pandemia ela já tenha passado 100% do PIB, e esses gastos públicos do orçamento, nós temos um engessamento, um montante de despesas fixas que dificultam o investimento público. Uma concepção neodesenvolvimentista de Estado, que é o modelo de Estado brasileiro, goste ou não goste, queira ou não queira, desde Getúlio Vargas, desde depois de Getúlio Vargas, continuou dessa forma. Nós precisamos e dependemos muito do investimento público para manter o nosso crescimento econômico. E aqui a gente vai falar de reforma tributária, e claro, antes dela, essa questão da política fiscal brasileira, não adianta fazê-la, esta reforma, sem um ajuste integrado de algumas políticas, sem o ajuste fiscal. Porque já é difícil fazer reforma para expropriar as pessoas com tributos em contexto econômico bom. Então, imagina fazer isso num contexto econômico ruim. Nós tivemos aí mais uma década perdida, um crescimento de 2010 a 2020 foi 0%. Então, foi pior do que os anos 80. Aqui eu trago, para a gente mostrar uma série histórica do déficit fiscal, ainda sem o resultado da pandemia, porque é um resultado completamente outlier, É uma coisa que envolve e exige do setor público uma oneração fiscal, um gasto maior. Então, o problema das contas públicas é justamente para delimitar que a reforma tributária dificilmente vai permitir uma redução da carga tributária, Você pode ver que há uma crescente aí do déficit, desde 2013, que foi um ano muito simbólico, em termos de protestos, de uma desestabilização social. Não é só por isso que a gente tem esses problemas, nós temos aí, eu vou mostrar alguns custos que a gente tem no nosso orçamento e que engessam o setor público. Então, a questão da reforma tributária, ela vai muito no perfil, eu não sei o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, se o gasto tributário implica, o gasto fiscal implica num sistema tributário de um determinado perfil, ou se o sistema tributário de determinado perfil implica num resultado, num gasto fiscal de uma determinada forma. O importante é pontuar que, no perfil de Estado que nós temos hoje, nós temos um gasto concentrado muito alto em educação e saúde, porque nós entendemos que isso é fundamental e importante para a população e para os nossos objetivos de desenvolvimento. E nós temos a tendência sempre a gastar mais nesses setores, porque há, de fato, neles uma valorização social. Mas, dentre esses gastos de educação e saúde, vale pontuar que eles não são os gastos principais do governo, em termos de representatividade no PIB. Antes era a Previdência Social, houve uma reforma da Previdência,
Essa reforma, a meu ver, não foi suficiente para conter gastos, porque ela privilegiou certos setores, e quando você privilegia certos setores, o impacto econômico ele vem, né? E o ajuste fiscal ocorre de outra forma. A lei que imputa o crescimento dos gastos com saúde, educação, em termos crescentes, isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, é a lei de Wagner. Coloco aqui, né, que em 2019 há uma matéria da Globo que mostra que o nosso déficit, né, o rombo fiscal, foi em torno de 95 bilhões. Na pandemia, foi muito maior. Nós tivemos aí 702,9 bilhões de reais de rombo nas contas do setor público. Né? Rombos, assim, gasto que é justificado em razão do auxílio emergencial, de você adotar medidas de saúde pública, para o Pronamp, né, para proteger empresas, um programa um pouco questionável, mas o famoso melhor que nada. E os gastos, né, que nós tivemos para aumentar a capacidade hospitalar do país, que são plenamente justificados em razão da situação econômica, aliás, da situação de estado de calamidade da pandemia do Covid-19. Então, para elucidar um pouco desses gastos engessados que nós temos, 348,4 bilhões, 4,8% do PIB, a gente gasta com renúncia fiscal da União. Eu acho importante, além da reforma tributária, a gente adotar uma política fiscal de revisar essa renúncia fiscal da União. Não necessariamente para o setor agrícola e agroindústria, porque esses setores eles concentram um altíssimo grau de risco de investimento. Né? Qualquer mudança climática, qualquer chuva em excesso, qualquer falta de chuva, qualquer geada, qualquer problema, você perde uma produção e isso impacta o seu mercado interno, porque você está batendo direto na oferta do produto. Outro gasto muito alto da União, tudo bem que a gente já baixou a Selic, essa era uma primeira medida a ser adotada, talvez seja necessário baixar um pouco mais, eu não sei o quanto que isso pode acontecer ou não, porque a Selic também serve para controlar a inflação no país, desde o plano real. A União gastou com a dívida pública em 2019 285,2 bilhões de reais, 3,93% do PIB. Então, aqui eu mostro para vocês 8% dos gastos, 8% do PIB de gastos da União que nós temos engessados, né? Não tem como você não pagar a dívida pública, né? Isso é o fim do país, não fazer isso. Mas, enfim. É possível a redução da tributação nesse cenário de política, uma crise fiscal grave, uma pandemia grave, uma crise institucional grave? Eu acredito que é muito difícil ocorrer uma redução de impostos, impostos entre aspas, né? Uma redução de carga tributária, porque não existe como sanear as contas públicas sem aumentar a arrecadação. É claro que a gente tem que considerar outras variáveis nessa questão, mas, em suma, uma eventual redução da carga, ela deveria vir acompanhada de um ajuste fiscal, um olhar específico sobre os subsídios, sobre esses valores pagos com dívida, né, como a gente mitiga eles a longo prazo, e uma revisão sobre as despesas do governo, né? Sempre falo em ajuste sobre o funcionalismo público, sobre as carreiras, sobre concurso. Eu acho que isso é algo a se pensar. Não podendo haver, eu sei que isso provavelmente não ocorrerá, mas não pode haver categoria que tenha privilégio.
equilíbrio do dólar diminuindo até a gente resolver essa questão fiscal. Devemos considerar as falhas de mercado na reforma tributária? Eu acho que esse é um tema extremamente importante quando a gente está tratando de reforma tributária. Porque micro e macroeconomicamente, o país tem, mais microeconomicamente, né, o país tem diversos problemas ligados à ausência de competição perfeita. Os bens públicos não são propriamente um problema, mas eles causam uma certa assimetria, o acesso a eles, né? Gera problemas econômicos locais, externalidades, mercados incompletos, assimetrias de informação, desemprego e inflação são, né, classificadas pelo Joseph Stiglitz como essas falhas de mercado, né? A ausência de competição perfeita é só você pensar não só no setor bancário, mas você pensar também no setor de telecomunicações, né? Nós temos oligopólios competitivos, então tem pouca oferta de serviço, ou oferta, no caso de outros setores, por exemplo, de petróleo, tem pouca oferta de bens, e essa pouca oferta gera uma margem de lucro quase que à vontade a quem produz o bem ou o serviço. Isso é ruim em termos de consumo, é ruim em termos de crescimento econômico, porque se tratando de competição perfeita, você tem uma redução dos preços gerais, não só do combustível, como dos serviços específicos, e você tem você pega uma margem que estaria teoricamente fora do mercado e coloca essa margem de pessoas para consumir. Vamos dizer que o Brasil até 2015 tinha, acho que 30% de população desbancarizada. Então, não seria ruim para os bancos você ter uma concorrência maior, porque é o único, acho que acredito que o Brasil talvez seja um dos únicos países no mundo a ter uma perspectiva de crescimento de 30% no mercado. E mesmo com esses bancos digitais, né? As pessoas precisam ter acesso a ser bancarizadas para não sofrer tanto os problemas do desemprego e da inflação, né? Porque a correção ela acaba ocorrendo de forma automática, seja por investimento, seja por poupança. Outra questão voltada aos bens, às falhas de mercado, não são necessariamente os bens públicos, mas as externalidades em si que podem ser positivas ou negativas. Vamos pensar em termos de rodízio. Uma externalidade positiva do rodízio é você reduzir os custos com gasto em saúde, porque é uma medida ambiental para tornar o ar de São Paulo menos poluído. Então, você acaba tendo uma externalidade negativa em primeiro momento, porque você talvez tenha que comprar outro carro para sair, mas você tem uma externalidade positiva, porque talvez naquele dia, ou quem não comprou outro carro, use um transporte público, use um outro meio em que acarrete em menos impacto ambiental e menos pessoas tenham que se utilizar dos recursos da saúde, seja no setor privado ou no setor público. Então, você barateia um pouco o serviço. Os mercados incompletos, a gente viu na pandemia o que é um mercado incompleto, que são falhas do setor privado em prover adequadamente bens específicos. Seringa, agulha. Nós nos desindustrializamos como país. Então, como que eu estou lá no Congresso, vou fazer a reforma tributária, como é que eu incentivo a nossa indústria de base a reacender? É possível isso? É possível ter políticas contínuas, não só subsídio, não é só você fornecer a capacidade e a vantagem comparativa econômica à empresa, mas como que eu crio um setor, ou recrio um setor dentro do país, tendo lá fora alguns fatores externos que impedem a vantagem comparativa do Brasil, não só em razão do custo que a gente tem na formação, né, o custo Brasil, mas como que a gente torna interessante ter um mercado interno e um investimento nessas áreas que são sensíveis. Não estou falando necessariamente só do setor voltado à vacina, mas num contexto industrial geral, né? Além disso, né, as assimetrias de informação são outros problemas, né? É muito difícil a gente obter certas informações dentro do setor público, dentro do setor privado. Temos problemas de informação privilegiada, né? São coisas que acontecem na sociedade. Como eu, como tributarista, como você, como tributarista, a gente tem que pensar em criar um sistema mais claro, mais simplificado, que é a narrativa, né, das PECs, que são mais simples, etc.,
Como é que a gente cria uma coisa mais simplificada de fato e imputa menos dor ao contribuinte para cumprir uma obrigação tributária acessória? Esse é o ponto. A grande dificuldade é não só as diversas obrigações tributárias acessórias, é que não adianta você cumprir a principal se você não cumpre a acessória, em termos de direito tributário. E desemprego e inflação, não temos nem o que falar, né? São coisas que nós temos que sempre combater, é praxe, né? A inflação no Brasil, que ocorre atualmente, não é só em razão... Não estou falando mal do auxílio, o auxílio é uma política que tem que continuar, é uma política que segurou bastante a queda do PIB do Brasil, mas quando você coloca 50 milhões de pessoas no mercado de consumo do país do dia para a noite, é claro que isso vai gerar inflação, porque você tem uma oferta específica de produtos e uma demanda que ela sempre existiu, né? Mas, por alguma razão, e essa razão se chama desigualdade social, essas pessoas não tinham acesso a esse consumo. E o desemprego no Brasil já é de praxe, que desde 2015, desde a nossa segunda pior crise, nós temos uma taxa de desemprego extremamente alta, e hoje ela bate 14 milhões de pessoas. Ter desemprego com inflação é o pior cenário, e é o cenário de hoje. Quais são as características de um sistema tributário ideal, né? O Stiglitz e o Rosengart deixam as ideias de Musgrave no livro Economics of the Public Sector, e a ideia é sempre ter eficiência econômica, flexibilidade e maleabilidade, transparência, justiça ou neutralidade e simplicidade. São essas características principais. O que é eficiência econômica? Na verdade, a pergunta é: como eu crio um sistema que onere o contribuinte de uma forma suficiente, mas que também não prejudique a arrecadação do Estado? É óbvio que isso é uma utopia, né? É uma visão ideal. Vamos supor, se eu taxo zero, eu arrecado zero. Se eu taxo 100, eu arrecado zero, porque ninguém quer produzir. Como é que eu crio um cenário importante? Então, entre 0 e 100, existe uma porcentagem ideal de tributação em que você estimula as pessoas a trabalharem para produzir bens e serviços, a terem renda, a construírem patrimônio, e também seja proveitoso ao Estado em arrecadar, sem onerar demais essa população que consome, que transforma sua renda em patrimônio e enriquece economicamente. Flexibilidade e maleabilidade é para a gente pensar se o nosso sistema ele é rígido ou ele é flexível. Então, vamos lá. IOF. Se eu quiser mudar a alíquota do IOF do dia para a noite, eu posso. Se eu quiser mudar a alíquota do ICMS do dia para a noite, eu tenho que respeitar a noventena. Então, basicamente nosso sistema tem características de ser rígido e tem características de flexibilidade. Se eu quero mudar o imposto de renda, eu tenho que mudar só no próximo ano exercício. Então, claro, você protege o contribuinte, uma certa rigidez, mas você também tem que avaliar o que ali é razoável. Eu acho que deste modelo segue uma visão razoável, né? Mas algumas pessoas podem discordar. Seria muita insegurança jurídica mudar o imposto de renda. Mudamos o decreto do dia para a noite, é impossível, né? E geraria uma insegurança jurídica muito grande, se mudar no mesmo ano exercício. Justiça ou neutralidade? Aqui a gente fala como que eu posso criar um modelo de sistema tributário para mitigar a desigualdade social. Como é que eu crio um sistema tributário que possa, né, não de uma maneira utópica, não de uma maneira idílica e, como é que se diz, ingênua. Como é que eu posso montar um sistema que, ao mesmo tempo, permita progressividade a quem tem mais renda, a quem tem mais patrimônio, a quem consome mais, sem onerar demais quem está nessa situação e sem ser injusto, regressivamente, no imposto sobre consumo. Hoje, a grande concentração dos impostos no Brasil, ela é sobre consumo. A gente vai ver isso num slide daqui a pouco. Mas a ideia é, se você analisar um produto X para uma pessoa que tem uma renda baixa, ele tem a mesma incidência de imposto para quem tem uma renda alta. A diferença é que a disponibilidade de renda é diferente. O impacto orçamentário microeconômico para uma pessoa de renda baixa é completamente diferente
de uma pessoa com renda alta. Eu não sei, as propostas trazem alguma ideia interessante sobre cashback da Receita. Eu acho que isso pode mitigar um pouco, mas, em essência, o imposto sobre o consumo ele é problemático, porque ele tem essa questão da regressividade. Goste ou não goste, queira ou não queira, ache bom ou não. Em questão de simplicidade, se as normas tributárias elas são claras. Acho que eu acabei pulando transparência, mas eu já volto lá, né? Se as normas tributárias são claras, a julgar pelo modelo de federalismo do Estado, o grau de independência que possui, né, os estados hoje, de competência de tributar, competência de criar as obrigações acessórias, regular os tributos estaduais, eu acho pouco simples, né, para alguém que tem tem uma empresa multinacional, eu quero espalhar pelo país. Cada estado, cada unidade da federação tem uma regulamentação diferente. Então, no modelo de hoje, os estados teriam que fazer um convênio via CONFAS para meio que unificar isso. Eu não vejo uma possibilidade de coordenação política dessa natureza, né? Até porque os estados vivem em guerra fiscal, que é uma versão exacerbada da competição fiscal. Isso causa, né, externalidades, causa problemas, né, na arrecadação tributária. Você cria vantagens comparativas que não existem, que num sistema equilibrado econômico, talvez empresa A, B ou C não estaria em estado X ou estado Y, elas estariam, né, para mitigar custos de logística e outras variáveis econômicas que dificultariam a atividade econômica da empresa, escolheria o que é mais razoável em termos de mitigação de custo, né? A lógica é completamente diferente quando você põe um benefício fiscal ou você concede um perfil de simplificação diferente que não conveniado. A questão de transparência é se existe uma clareza sobre a carga tributária. A gente sabe que a carga tributária média no país é em torno de 34%, 35%. Mas a grande dificuldade existe em saber, né, o quanto eu estou pagando no meu imposto. Então, você vai ver tinha uma proposta aí de colocar para os caminhoneiros, vou nem falar quem, mas colocar para os caminhoneiros na própria nota fiscal quanto tem de imposto, quanto tem de carga tributária de cada incidência. E é completamente desarrazoável fazer um negócio desse, né? Não é nem um pouco razoável, eu diria, porque você vai ter uma nota fiscal quilométrica e não necessariamente essa informação vai estar clara e transparente para o contribuinte ali que consome o produto combustível. Em essência, o sistema tributário nacional, né, ele tem uma concentração maior de impostos sobre o consumo, mas não necessariamente quer dizer que ele tributa pouco a renda, tá? Renda de pessoa física, 27,5%, renda de pessoa jurídica, 34%, mais, né, CSLL e aqui o PiscoFins, ele entra no consumo, mas ele também, você acaba acertando ali a receita da empresa. Então, é mais ou menos assim. Patrimônio, o Brasil tributa pouquíssimo ITR, tá? Nossa arrecadação com ITR é 1 bilhão por ano. E aí eu tenho algumas ressalvas a fazer, né? Terras produtivas no Brasil são apenas 5%. Talvez seja interessante a gente incentivar o Brasil a ser um país... Nós somos um celeiro agrícola do mundo, mas, por mais incrível que pareça, nós só utilizamos 5% das nossas terras que eu digo que estão disponíveis para isso. Não estou falando em terra ilegal, em reserva, que isso é mais do que importante que esteja devidamente preservado até para investimento internacional, né? Então, nós temos aí uma questão muito, muito importante em saber será que eu consigo criar um sistema tributário para incentivar a produção? Um dos maiores proprietários de terra do Brasil é a União, em seguida a Igreja Católica. Então, você tem uma isenção tributária, não estou dizendo que isso tem que ser revisto ou não revisto, é como está, é como funciona, e a União, obviamente, que não paga imposto sobre terra que é dela. Então, como é que a gente cria, aumenta a arrecadação sobre impostos de patrimônio sem onerar a população que já paga? Talvez acabando com laudêmios possessórios em espaços
não costeiros, né, vendendo, privatizando essas terras, imputando as pessoas, claro, desde que não seja reserva legal, que não cause impacto ao meio ambiente, que tem uma observação bem complexa a isso, mas que, né, terras que podem ser de pessoas físicas ou jurídicas para fins de produção, é mais do que interessante que isso seja, e razoável que isso seja devidamente pensado. E chegando finalmente às reformas, nas propostas que a gente tem, nós temos 3 propostas principais que norteiam as reformas, o grande projeto de reforma tributária, e outros projetos em tramitação, né, que são projetos paralelos, mas que correm aí há certo tempo já. Queria dizer que eu acredito que nenhuma dessas propostas será aprovada por inteiro, né, o processo legislativo é algo difícil de compreender, é completamente maluco, não no sentido pejorativo, mas no sentido de, bom, tudo pode mudar até o resultado final, até o último minuto do segundo tempo. Eu acredito que será a conjugação dessas 3 propostas e talvez correrá em paralelo essas outras 3 aqui, sobre esses outros 3 tipos de projetos. Né? Em essência, tem a PEC 45, PEC 110, o projeto do Paulo Guedes, projeto de lei 3.887, o imposto, paralelamente, imposto sobre grandes fortunas, tributação sobre lucros e dividendos, e uma espécie de tributação sobre transação digital, que, a meu ver, assim, é a mais preocupante de todas essas propostas. Né? Em termos de tributação em cascata, é bem complicado para um país que já sofre uma dificuldade econômica e uma estagnação de crescimento. Em essência, a PEC 45, ela prega, né, a unificação de 5 tributos sobre o consumo para criar contribuição sobre bens e serviços, ISS, ICMS, IPI, e outros 2 agora que eu não me recordo, né, numa substituição gradual em 10 anos, isto é, nós seguiríamos com 2 sistemas tributários num período de transição por 10 anos. Imagina o litígio em meio a isso e a confusão tributária em meio a isso. É bem complicado. Não sei se é razoável ter, né, ou se muda de uma hora para outra, né? Mas, assim, essa questão na PEC 45 me chama atenção e me preocupa. Na PEC 110 é um pouco diferente, a gente vai ver, mas também não acho seguro juridicamente deixar 2 sistemas ao mesmo tempo. Né? Tem uma visão de extrafiscalidade sobre cigarros, bebidas, açúcar, entre outros, sobre o que eu havia dito de mitigar externalidades negativas, né? Cigarro gera câncer, bebida pode gerar problemas ligados a cirrose, gastos com açúcar pode gerar problemas de diabetes, então são gastos que o setor público tem em razão de saúde, né, que podem ser mitigados com desincentivo ao consumo de um imposto sendo maior, né? Mitigar por completo os benefícios fiscais, já tinha mencionado sobre o risco à produção agrícola, não acho que é razoável acabar por completo, acho que tem que fazer um bom pente fino, uma boa peneira, né? Até porque, eu não acredito que, além dos benefícios fiscais, o crédito rural esteja incorporado nesses benefícios, né? Então, um empréstimo uma oferta de crédito hoje de 3,5% ao ano, 3% ao ano, é impossível existir num país como o Brasil, que sempre é acostumado com a inflação, tem, né, um spread bancário extremamente alto. Não é uma crítica, as coisas como elas são apenas. Bom, a PEC 110, ela prevê a unificação de 9 tributos sobre o consumo, para criar também a CBS, numa substituição gradual em 5 anos, com uma visão de extrafiscalidade sobre combustíveis, cigarros, bebidas, veículos, energia elétrica e telecom. Telecom, eu deixo um asterisco, que como no Brasil, né, a gente tem uma oferta de serviço concentrada em poucas empresas, uma extrafiscalidade nesse setor, ela vai imputar... Hoje, a tributação em telecom é 47,5%. Então, ela já é alta. O serviço é caro porque tem pouca oferta e o serviço é caro porque a tributação é alta e a demanda, né? Eu não acredito que a demanda seja inelástica pelo setor, mas como tem pouca oferta, a arrecadação para o governo ela se torna interessante, né?
Energia elétrica nem se fala, ninguém vive sem. Então, é mais do que claro que faz sentido uma tributação alta para o Estado, né? Para o contribuinte é ruim porque você não vai diminuir o seu consumo de energia elétrica do dia para a noite ou criar maneiras de mitigar o custo do Estado, né? Tem projetos aí interessantes para incentivar energias renováveis, mas se você contar o preço que é você ter um painel solar hoje, ou um moinho eólico de pequeno porte, você vê o custo de manutenção e o retorno, ainda não bate a conta. Eu espero que em breve isso possa acontecer, até para cidades virarem, né, uma usina elétrica para a produção. E fica caro também para os nossos produtos. Todos esses custos, eles são repassados para alguém, né, a depender e a variar o ônus da tributação, a depender ou variar da elasticidade da demanda do produto. Tá? Então, faz sentido o governo tributar combustível, cigarro, bebida, veículo no longo prazo, tá? Mas energia elétrica e telecomunicações de uma forma maior. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, mas para o Estado faz sentido. Porque você não vai deixar de consumir combustível, dificilmente as pessoas, você diminui o consumo de cigarros no longo prazo, mas as pessoas tendem né, cigarros, bebidas, a se desprover de renda um pouco mais. E, aliás, empenhar aquela renda para aquele prazer utilitário econômico específico. Ainda, a PEC 110 prevê impostos sobre a propriedade de veículos automotores, aquáticos e aéreos. Esqueci de mencionar, claro. Para onde fica o ônus da tributação? Se o bem é de demanda quase inelástica ou inelástica, ou seja, você está menos disposto a deixar de consumir aquele bem, ou você não tem a escolha de como saúde, plano de saúde, combustível, bebida alcoólica, cigarro, o ônus da tributação, ela fica com o contribuinte. Enquanto bens que são mais elásticos, haver, sei lá, um salgadinho no supermercado, um produto que você tenha um bem substituto, um hambúrguer X, da marca X, ou hambúrguer da marca Y, o hambúrguer da marca Y é mais barato, você pode fazer, né, a escolha do bem substituto. Então, o que acontece? Ao fazer essa escolha, ou essa tributação ficar mais onerada, o custo do ônus dessa tributação vai para o produtor. E aqui existe um risco muito grande de você causar um problema econômico e uma externalidade negativa a esses negócios que têm uma sensibilidade maior à crise, né? Um dos maiores índices indicativos de que a crise de 2015 foi muito grave foi a redução do consumo de bebida alcoólica no Brasil. Porque é um bem inelástico, as pessoas consomem, estão dispostas a gastar com aquele bem, mas a crise, o impacto foi tão forte, goste de governo ou não goste de governo, o impacto foi tão forte que as pessoas deixaram de consumir um produto de demanda altamente inelástica. Além disso, a PEC ela prevê esses impostos sobre a propriedade de veículos automotores aquáticos e aéreos, em especial. Eu não sei se aéreos continuaria para empresas aéreas que estão num momento muito delicado e já tem um histórico de problemas econômicos no Brasil, né? O setor aéreo é um setor de indústria de risco alto, caro. Então, eu não sei se é necessário ponderar, repensar, fazer de uma forma mais razoável, mas para jatinhos particulares eu não vejo problema de uma tributação sobre esses veículos, né? Então, quem tem um jato tem custos de manutenção altíssima e um imposto de 4%, 1% sobre o valor não me parece algo não razoável. Quanto aos benefícios fiscais, existe uma preocupação, né, com setores de educação, remédio, transporte público, saneamento básico. Então, esses setores estão protegidos pela PEC.
E, de certa forma, eu vejo uma reestruturação federativa em alguns aspectos que eu vou colocar no slide seguinte, né, sobre a distribuição dos recursos arrecadados na CBS. E, na minha visão, é um pouco, não só na CBS, mas no imposto de valor agregado. Então, isso acaba me preocupando em termos de se isso não vai ser um motivo de judicialização, se algum Estado perceber que perdeu muito com essa PEC. Então, ou seja, mais insegurança jurídica, mais atraso de reforma. Então, na verdade, a gente precisava de um pacto nacional, né, entendendo que todo mundo vai ganhar de alguma forma e perder de outro, mas que essa perda seja menor do que o ganho geral produzido. Prevê também, a PEC 110, o imposto negativo. E aqui, né, da repartição das receitas tributárias, por mais claro que esteja aqui, por mais apontado que ela ocorra, 20% do produto da arrecadação previsto no artigo 153 para a União ou para os estados, enfim, eu acho que gera um certo desconforto, porque a cada lei, sei lá, eles podem propor uma PEC para alterar isso. E aí você causa uma desproporção na distribuição dos recursos ao Estado que consegue ser mais forte politicamente dentro do Congresso Nacional. E há o projeto também do governo, né, 3.837, que prevê a contribuição social com operações, CBS, né, operações com bens e serviços, substituindo somente a PIS/COFINS, uma alíquota de 12%, a lembrar que hoje as alíquotas em conjunto são de 0,65% e 3%, isto é, nós vamos ter um impacto aí de quase 9% na tributação do setor de serviço, e ninguém está vendo isso. Então, por isso que eu digo que acreditar em redução de carga tributária no contexto de situação fiscal que a gente se encontra é conto de fada, não acho que isso vai acontecer. E, apesar de condensar PIS e COFINS, não implica que a arrecadação as obrigações acessórias vão ficar mais simples. Esse projeto também permite a criação de imposto sobre transações digitais, né? A grande dúvida é qual que é a perspectiva? É sobre o consumo, é sobre a renda, onde que incide? Em essência, eu acredito que o imposto sobre transações digitais em cascata ele é um impeditivo ao consumo. Então, ele onera o consumo e trava economicamente o país em alguns setores, especialmente. Prevê redução do IR, tributação de dividendos e desoneração na folha de pagamentos sobre proventos das empresas, né? Os projetos paralelos. Primeiro deles, né, o imposto sobre grandes fortunas. Tem um projeto aí que tem por base de cálculo toda fortuna que seja acima de 50 milhões de reais no dia 31 de dezembro de cada ano civil. Então, você tem aí todas as descrições, né, do ano exercício. Essa alíquota seria de 1%. É impopular colocar dessa forma, mas eu não sei qual que é o risco desse imposto sobre essas grandes fortunas para termos de wealth planning, se as pessoas vão mandar remessa para o exterior, se as pessoas vão fugir de alguma forma desse imposto por offshore, por alguma coisa dessa natureza, né? Mas talvez no longo prazo possa incentivar as pessoas a deixarem valores para instituições com cunho interesse social, porque esses valores eles não entram, né, para termos de incidência do imposto. Tem outros projetos que vêm uma carga tributária progressiva, né, e a incidência a partir de 5 milhões de reais, eu já acho um pouco de viagem, porque isso não é grande fortuna. Tem projetos que falam em valores acima de 1 bilhão de reais, mas esse eu achei interessante porque ele dá traços gerais que eu encontrei também em outros projetos, e me parece o mais razoável. Então, não compõe a base de cálculo todos os imóveis que você não tenha disponibilidade, o patrimônio que você não tenha disponibilidade, né? Então, imóvel de residência, bem de família, bens gravados sobre reserva legal. O que você faz com reserva legal? Você não faz nada com reserva legal, você tem a obrigação de preservar, né? Bens tombados pelo patrimônio público, pelo poder público, né? Bens de produção de rendimentos de trabalho autônomo, tudo que não tiver disponível e que você não puder gerar, né, uma renda ou que
possa ser entendido como patrimônio de fato, que esteja inalienável, esse imposto tem a dedução, né, deduz da base, não contempla a base de cálculo. Aí temos a tributação sobre lucros e dividendos, né? O governo entende que pode arrecadar até 60 bilhões, né, com lucros e dividendos, e parece interessante em primeiro momento para empresas de grande porte, não sei se para trabalhadores autônomos e empresas do setor de serviço que são menores vão conseguir, né, pagar essa tributação, em razão de, às vezes, o empreendedor usa aquele valor como, né, seu próprio salário, ou se isso vai gerar o estímulo reverso, né? Então, já que eu não posso, por dois caminhos, né? Ou isso gera investimento, porque o cara pode deixar isso numa conta específica e aplicado, se ele tiver margem de dinheiro no prolabore para sobreviver bem, ou ele pode acabar investindo na própria empresa e confundindo o patrimônio dele. E aí nós vamos entrar numa seara complicada, desonerando o imposto de renda para poder tributar dividendo, mas aí você acaba não conseguindo tributar o dividendo. É um pouco complicado. Os projetos em tramitação, em suma, eles prevêem uma alíquota de 15% sobre os lucros e dividendos pagos ou acreditados por pessoas jurídicas às pessoas físicas, com a especificidade de que esse projeto de lei 1289 de 2020, ele fala de pessoas físicas domiciliadas no Brasil ou no exterior, então não interessa. Então, se você é um indivíduo que fez uma remessa de lucros e dividendos, você paga imposto. A meu ver, isso me soa interessante, porque mitiga um pouco de eventuais problemas que a gente possa ter com um planejamento visando a fuga desse capital, né? E uma alíquota de 25% se o beneficiário é residente ou domiciliado em país, ou tem uma dependência com tributação favorecida, ou ser beneficiário de regime fiscal privilegiado. Então, se a empresa possui benefício fiscal, é natural que ela pagaria um valor de imposto maior por usufruir daquele benefício. A grande questão é, qual é o critério? Se eu tenho várias empresas de um grupo, e a subsidiária ou uma sociedade de propósito específico recebe esse incentivo, eu devo pagar 25% em razão da cadeia toda ou só para aquele... Eu vejo muito litígio tributário, talvez, nessa visão de proposta. Eu acho um pouco arriscado em termos de para o empreendedor e para o próprio governo. Não sei se isso vai para frente nesses moldes, ou se precisa ser um pouco mais específico. Mas se também fica mais específico, a informação fica mais volumosa e o controle tributário também tem dificuldade, né? Eu não coloquei aqui sobre sonegação fiscal, né, para fazer uma ressalva, não cheguei a pesquisar. Eu vi algum vídeo mencionando sobre 400 bilhões de reais por ano. É outra área que a gente pode explorar em termos de fiscalização. A fiscalização da Receita Federal é muito boa, né? Mas mesmo assim nós temos esses problemas de sonegação fiscal. E essa é outra questão que pode ajudar a mitigar o nosso déficit. Não sei, além da figura da denúncia espontânea, dos parcelamentos, o que a gente pode trazer do direito tributário para incentivar as pessoas a pagarem o imposto, sem onerá-las demais. Temos aqui um projeto que limita a alíquota do IRPJ a 12,5% e impõe 15% na distribuição de lucros e dividendos no lucro real, presumido, arbitrado ou ao Simples Nacional, né? Então, aí temos aquela questão mencionada sobre como proteger o empreendedor de uma cobrança de imposto sem gerar o estímulo torto, né, da tributação. Aí fica uma grande questão. Por fim, a CPMF digital. Esse é o último projeto que a gente menciona aqui. Não vi projeto de lei, aliás, mas uma especulação que ocorre aí da tributação de dividendos tem lá no PL do Paulo Guedes, dividendos não, de transações digitais. Eu acho um problema muito grande a questão da CPMF em termos de estímulo econômico.
né, porque as pessoas já estão, né, já há uma crise de confiança no mercado em razão do problema fiscal. Há uma crise de investimento. Aí você põe um imposto em cascata, cumulativo na cadeia, e especialmente sobre o consumo. Nosso sistema depende para dar certo de que bens sejam consumidos e dinheiro circule na economia. Se isso não acontece, ou se isso diminui, que fosse 0,2 o imposto. O governo estipula arrecadar 50, né, assim, perdão, o Pix já ultrapassa 50 milhões de reais por dia em transação diária. 0,2% disso seria, 1% seria 500 mil reais. Seria 100 mil reais por dia de arrecadação, 0,2%. Eu não acho que me pareça um pouco razoável fazer uma tributação dessa forma, ou taxar de uma forma progressiva ou fixa. Porque, às vezes, uma empresa faz 100 transações fiscais, 100 transações diárias em relação ao PIX, sei lá, pagamentos diários, 100 transações. É muito caro para uma empresa manter um pagamento dessa forma, e você também desidrata os bancos que já, não no PIX em específico, mas para a TED Doc já tem ali um grau de valores a receber por transações por perfil de conta, né? E a lembrar que no Brasil os bancos pagam os custos fixos deles com as custas de taxa bancária, de taxa de manutenção de conta e de TED Doc. Então, os bancos vão ter que se adaptar, o resto é lucro. Então, assim, o banco vai ter que se remoldar a esse perfil. Não sei se isso vale a pena no Brasil. E deixo aqui uma reflexão final, né? Uma visão, uma perspectiva federativa. O quanto que essas propostas de reforma, eu deixo para a gente pensar em casa, para a gente pensar como tributarista, para a gente pensar, eu vou deixar, obviamente, o meu ponto, mas é um rompimento do pacto federativo? E a guerra fiscal entre os estados e os municípios, né? Eu já falei que existe uma falta de coordenação em relação dos estados com o CONFAS, né? Não teria uma forma da gente resolver dentro do nosso próprio sistema, do que a gente já tem hoje, e transformar a questão tributária um pouco menos complexa? Quais as implicações para o federalismo brasileiro nessas propostas de reforma? Né? Nas principais, pelo menos. Nas outras eu não vejo tanta implicação. Elas não estão rompendo uma cláusula pétrea que protege o federalismo brasileiro? Né? Essas reformas, elas atacam os problemas do sistema tributário nacional nos quesitos de um sistema tributário ideal? Eu acho que enseja um rompimento do pacto federativo. Não, ela não resolve nem de perto os problemas da guerra fiscal entre os estados e os municípios. Não resolve. Porque ela joga para dentro do Congresso Nacional na redistribuição, mas não existe uma coesão política e uma coordenação política para dizer, tá, vamos competir tributariamente, mas qual é o limite? Tem que ter um limite. Né? E o judiciário para ser a última instância para resolver isso. As implicações para o federalismo brasileiro, eu acredito que são justamente em jogar essa confusão para dentro do Congresso, que já vive uma crise política. Então, eu não acho razoável. E não existe uma resposta fácil. Eu nem sou presunçoso em achar que eu teria uma resposta para como a gente tratar essas questões, mas as pessoas precisam encontrar um meio termo. Um grande pacto político nacional, um projeto de país, que eu não enxergo em nenhum governo, em nenhum candidato que está por aí. Eu vejo mais egos aqui, egos lá, e pouca decisão de liderança de fato. Enfim, estão rompendo cláusulas pétreas? Talvez estejam. Não sei como que o STF vai entender ou como que ele vai reagir juridicamente a essa reforma. Tem muita coisa no cenário político a ser considerada. Essas propostas atacam os problemas do sistema tributário nacional? Eu acho que muito pouco. Mas, como é que a gente atrai o investimento estrangeiro de novo? Além da estabilidade política, além da saúde fiscal do país, é um sistema tributário que
não necessariamente seja parecido com o que está no exterior. Pode ser o nosso próprio, pode ser a nossa criação, porque a gente sempre olha para o mundo externo, né, para se inspirar em termos de políticas públicas. Como é que a gente pode, né, dentro do nosso contexto nacional, que é único, que é específico, criar um sistema tributário, uma proposta política de governo, né, uma proposta de política pública tributária que seja razoável. Essa é a grande discussão e essa é a grande dúvida que existe. Eu não encontro isso, e não quero ser presunçoso dessa forma, mas não encontro isso em nenhuma das 3 reformas. Essa foi uma pequena consideração, um pouco das minhas considerações sobre a questão tributária nacional. Desde já agradeço a todos e um bom dia, boa tarde, boa noite.